Louvamos-te, Senhor, por mais uma noite estarmos na Tua casa, ó Pai, prestando um culto ao Senhor. Obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu, obrigado pelos livramentos visíveis e invisíveis, obrigado pela saúde, ó Pai, obrigado pela disposição que o Senhor tem nos dado, pela Tua graça que é derramada sobre nós a cada dia, ó Pai, para que nós possamos vencer, ó Deus, cada dia de uma vez, ó Pai, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os problemas, o Senhor tem nos fortalecido e nos ajudado e somos gratos ao Senhor por isso. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelas orações feitas neste lugar, pelos louvores entoados, te agradecemos pela oportunidade de contribuirmos na Tua obra, com o Teu reino, através das ofertas, dos dízimos. Pedimos a Tua bênção, ó Pai, sobre as nossas vidas, pedimos a Tua bênção sobre a vida daqueles que têm contribuído, Senhor, com a Tua obra. Pedimos também por aqueles que têm enfrentado, Senhor, privações, têm enfrentado momentos de dificuldades na sua vida. Pedimos para que o Senhor possa abrir as janelas dos céus, ó Pai, sobre eles, para que o Senhor possa derramar a Tua bênção, ó Pai, a Tua provisão em nome de Jesus. Senhor, ser conosco, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor traga a resposta às nossas orações. Que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, nos ajudar, Pai, nas dificuldades que temos enfrentado. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem permitido ocorrer com cada um de nós. Obrigado por sabermos que o Senhor está no controle das nossas vidas e que tudo coopera, ó Pai, para o nosso bem. Obrigado, Senhor, porque em tudo que acontece nas nossas vidas, o Senhor tem trabalhado em nós, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nessa hora onde estaremos meditando na Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco em nome de Jesus e nos trazer o entendimento, ó Pai, as lições que nós podemos tirar, Senhor, dessa história, ó Pai, de José, em nome de Jesus. Nos ministra e fala conosco nessa noite. Nós te agradecemos por todas as coisas. Muito obrigado, ó Pai. Amém, Senhor. Só lembrando aos irmãos, amanhã, 7h30, nós temos assembleia aqui na igreja. Então, por favor, não esqueçam desse compromisso. Todos que são membros na nossa igreja têm esse compromisso de estar aqui amanhã, às 7h30, para estarmos votando, né, pela aprovação do relatório financeiro da igreja, o último relatório do ano. Ano que vem nós estaremos iniciando o ano com um novo grupo de tesouraria, né? Então, o irmão Luiz precisa prestar contas, para que não fique nenhum mal-entendido, nenhuma dúvida quanto a isso. Amanhã nós estaremos passando um relatório financeiro e tratando de algumas pautas também para serem votadas. Então, todos os membros da igreja estão convocados a participarem amanhã da nossa assembleia, a partir das 7h30. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 39. Vamos continuar a nossa meditação na história de José. Só para lembrar os irmãos, para situar, nós vimos na última quarta-feira o capítulo 37 de Gênesis, e no versículo 36 diz: Entrementes os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. O capítulo 38 fala de Judá e Tamar, né? Não tem a ver com a história de José. E aí a gente pula para o capítulo 39, onde vai dar continuidade à história desse homem de Deus. Gênesis capítulo 39. Nós vamos meditando aos poucos essa história e vamos vendo algumas observações e aplicações para as nossas vidas. Vamos ler primeiro dos versos 1 a 6, que diz: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá.
o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Vamos ver algumas observações até esse versículo 6, depois a gente continua até o final do capítulo. Agora a história já muda um pouco. José agora chegou ao Egito. Era uma terra diferente, um país diferente. O Egito era cheio de vilarejos habitados por camponeses que eles cultivavam a terra e eles plantavam tanto grãos como vegetais. A gente sabe, não é, sobre o grande rio que passava no Egito, o grande rio Nilo, não é, que passa no Egito, e à margem desse rio o solo é muito rico. Então, os egípcios, eles tinham o costume de plantar perto da beira do rio Nilo, porque eles conseguiam cultivar muito quando ele plantava lá. O Egito também é uma terra de muita devoção a outros deuses, né? Então, eles adoravam a muitos deuses, se computam cerca, nessa época, que os egípcios adoravam cerca de 2.000 deuses, nessa época de José aí. Então, para vocês verem como aquela nação, ela é, né, até hoje, uma nação idólatra. Então, eles adoravam diversos deuses e eles também eram cheios de superstições religiosas. Então, inclusive, até o próprio faraó, né, ele era reconhecido, obrigado mesmo, o próprio faraó, ele era reconhecido pelos egípcios como uma divindade. Eles consideravam o faraó como um deus. Então, além do líder político, além de ser um líder civil, o faraó também era reconhecido pelo povo como uma divindade. O povo egípcio, né, gostava de fazer pessoas de outros lugares como escravos. Então, o Egito era cheio de escravos. A gente sabe das grandes edificações que os egípcios, né, fizeram. A gente sabe das pirâmides do Egito, né, que até hoje não se sabe como foi que aquilo foi construído sem a tecnologia que nós temos hoje. Com toda a tecnologia e equipamentos que temos nos dias de hoje, já não seria fácil construir aquelas pirâmides. Imagine no tempo que elas foram construídas, onde não existia nenhuma máquina, né, que nós conhecemos nos nossos dias para construir aquelas pirâmides. Então, para construir tudo aquilo, eles se utilizavam da força braçal de escravos, né, para as grandes construções que os egípcios faziam. Eles também faziam muito culto aos mortos. Né? A gente sabe que muitas das pirâmides construídas eram túmulos, né, de pessoas importantes, que a sua tumba era colocada dentro daquelas pirâmides, e eles faziam toda uma preparação quando a pessoa morria, porque eles criam na vida após a morte. Então, eles colocavam todo o tesouro da pessoa, tudo que a pessoa tinha conquistado aqui nessa terra, colocava dentro do túmulo juntamente com o corpo, para ela poder desfrutar daquelas riquezas, mesmo na vida após a morte. Então, eles tinham tudo isso. Então, José ele foi para o Egito como mais um escravo, né? A gente vê que o Egito, eles gostavam de escravizar as pessoas, eles tinham muitos escravos. José chegou lá como mais um escravo,
Mas por incrível que pareça, né, e para a glória de Deus, José ele começou a se destacar ali no Egito, mesmo na função de escravo. José era escravo no Egito, mas ele era um escravo especial. E o motivo disso a gente vê no versículo 3, que a palavra diz: vendo Potifar que o Senhor era com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então, por que José era um escravo especial ali no Egito? Porque o Senhor era com José. E a gente vai ver que isso fez toda a diferença na vida de José ali no Egito, mesmo ele estando ali como escravo. A gente viu a história de José dentro da sua casa e no meio da sua família. José não era querido pelos seus irmãos. A sua família, né, não acreditou inicialmente nos sonhos que Deus tinha dado a José. A gente viu que José era mimado e era queridinho, né, pelo seu pai Israel, mas os seus irmãos o odiavam, né, pelo mesmo motivo, porque ele era o queridinho do papai e o pai mimava ele e não tinha o mesmo tratamento com os demais irmãos. Então a gente vê que, apesar de José não ser muito querido na sua família, não ser reconhecido pelos seus irmãos, Deus leva ele para uma terra distante, em que ali ele vai ser reconhecido por um povo estranho, e Deus vai abençoar aquele povo por causa da vida de José. Porque José ele era um servo de Deus, ele servia ao Senhor e Deus era com ele. A gente vê que José também, ele era um bom exemplo de alguém que cria em Deus. Ele não professava ao Senhor apenas com a sua boca, mas com a sua vida, com a sua atitude em tudo aquilo que ele fazia. A gente vê que José ele foi reconhecido ali no Egito como um homem que Deus era com ele, porque tudo que José fazia, Deus abençoava e prosperava. Tanto que José estava como escravo na casa de Potifar, e Potifar começou a ser abençoado por Deus, porque José estava ali trabalhando como um escravo para ele. Então, além disso, nós vemos que José é um bom exemplo de crente, porque ele continuou confiando em Deus, mesmo em meio às circunstâncias ruins da sua vida. A gente viu os sonhos que Deus tinha dado a José, que eram sonhos grandiosos, que José estaria em posição de autoridade, inclusive ele seria autoridade entre os seus irmãos, entre o seu pai, entre a sua mãe. Mas a gente vai ver que até que esse sonho que Deus deu, até essa promessa que Deus fez a José se realizasse, José passaria por poucas e boas na vida dele. Mas o interessante é ver o posicionamento de José quando ele faz frente a essas situações difíceis na sua vida. A gente vê que até aqui José tem sofrido bastante, né? Ele agora acabou de ser vendido como escravo no Egito, uma terra distante da sua, mas nem por isso ele deixou de confiar em Deus e nem por isso ele se esqueceu das promessas que Deus tinha feito a ele. É a convicção de que aquele Deus que nós servimos, que promete algo para nós, ele cumpre, independente das circunstâncias que surgem nas nossas vidas. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então a gente vê que José continua confiando em Deus. Quando José chega no Egito, a gente vê ali ele trabalhando muito bem na casa de Potifar, mas provavelmente José não gostaria de estar ali naquele lugar. Talvez se alguém chegasse para José, algum de vocês chegasse para José naquele momento e perguntasse: José, se você fosse escolher entre estar aqui como escravo no Egito e estar na sua casa, com a sua família, com o seu pai, onde você preferiria estar? Certamente José responderia: eu gostaria de estar na minha casa. Apesar dos meus irmãos não gostarem muito de mim, meu pai me amava, eu era mimado pelo meu pai. Eu recebi do meu pai de presente uma túnica de manga comprida, uma túnica talar de mangas compridas, que era uma veste muito cara, que nem todo mundo tinha condições de comprar aquilo, e meu pai me deu uma veste daquela. Meu pai, ele me honrava muito, eu era honrado dentro da minha casa. Mas agora José estava na condição de escravo,
né? A gente vê como as coisas mudaram na vida de José. Mas, mesmo ele preferindo estar na sua casa, a gente vê que ele aproveitou, né, da situação, daquilo que Deus estava fazendo na vida dele. A gente não vê José reclamando daquilo que estava acontecendo com ele, a gente não vê José blasfemando contra Deus, a gente não vê José colocando culpa em Deus naquilo que estava acontecendo com ele, mas a gente vê que José está levando a vida como se ele verdadeiramente cresce que Deus está no controle da vida dele. E que se aquilo está acontecendo na vida de José é porque Deus está permitindo, ainda que a circunstância seja ruim para ele. Então ele aproveitou o melhor que pôde a sua situação no Egito, e a gente vê que por causa do posicionamento de José, tudo que ele fazia, Deus abençoava. E todos aqueles que se envolveram com José também eram abençoados, porque Deus abençoava as outras pessoas por causa da vida do seu servo. Então a gente vê aqui também no versículo 5, e desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa quanto no campo. Então imagine como todos da casa de Potifar certamente amavam José, porque eles estavam sendo abençoados por causa da vida de um servo de Deus que estava ali trabalhando agora na casa de Potifar. E com certeza José ali no Egito, numa terra pagã, numa terra idólatra, ele estava sendo um testemunho do Deus vivo ali naquela nação. E ele mostrava isso, né, através da sua devoção a Deus e através também do seu trabalho. Ele era um trabalhador honesto e um trabalhador fiel ao seu senhor, no caso Potifar, para quem ele trabalhava. E Potifar confiava tanto em José, por causa do bom trabalho que ele exercia, que Potifar confiou tudo nas mãos de José. Potifar não sabia nada da casa dele. Certamente José ali, ele comandava mais alguns empregados, né, alguns escravos que Potifar tinha. José cuidava da segurança da casa do seu senhor, da alimentação, de todas as coisas. E Potifar não se preocupava, porque José dava conta de tudo. E além disso, ele era honesto e fiel ao seu senhor. A gente vê que essa era a atitude de José, estando no Egito ali como escravo. A gente parando para pensar um pouco, por que isso tudo está acontecendo na vida de José? Lembremos dos sonhos que Deus deu a ele, né? E por que o Senhor tem permitido que tudo isso aconteça na vida de José? O que será que teria acontecido com José se José tivesse permanecido na sua casa, mimado pelo pai, né, pela sua mãe, estivesse ali no conforto da casa dele? O que será que estaria acontecendo com José nesse momento? A gente não sabe certamente o que aconteceria, mas a gente vê que tudo o que está acontecendo na vida de José é permissão de Deus na vida dele, tanto que Deus tem abençoado ele até aqui em todas as coisas, mesmo nessa situação difícil. Então, talvez Deus estava permitindo que tudo isso estivesse acontecendo com José, para que Deus estivesse forjando o caráter diferente em José. Deus não queria que José continuasse e crescesse sendo o filho mimadinho do pai, que não conseguia bater nem de frente com seus irmãos, porque os planos de Deus para José é que José alcançasse uma posição de autoridade. Então Deus precisava mudar o caráter de José. Com o caráter antigo de José, de filho mimadinho do pai, ele certamente não conseguiria chegar na posição de autoridade e ter as características que alguém que está com a autoridade nas suas mãos, né, precisa ter. Então a gente vê que em tudo Deus está permitindo acontecer na vida de José, porque Deus está forjando um novo caráter na vida do seu servo.
Então José, ele precisa de um caráter para futuramente ele desempenhar a função de liderança que Deus tinha para ele. E esse caráter está sendo desenvolvido por Deus na vida dele, através do trabalho árduo e da submissão à ordem de outros. Veja que José vai ser colocado por Deus numa posição de autoridade, mas Deus está colocando José, por enquanto, numa posição de submissão, né? Se submeter a ordens de outras pessoas. Futuramente ele dará ordens. Futuramente nós veremos que José vai ser o segundo em poder no Egito. Ele se tornará o governador do Egito. Só o faraó, né, em posição seria maior do que José. Mas a gente vê que agora José está numa posição de submissão. Ele precisa se submeter a ordens de outros. Então, a gente precisa perceber que antes de Deus permitir que a gente exerça uma posição de autoridade, Ele nos coloca numa posição de nos submetermos à autoridade e obedecer. Meu pai sempre falou isso comigo, desde pequeno. Deus nunca vai colocar ninguém em uma posição de autoridade se a pessoa, primeiramente, não aprender a se submeter às pessoas que Deus coloca como autoridade na sua vida. Então, para que a gente chegue lá, em posição de autoridade, a gente precisa primeiro aprender a se submeter. E principalmente a Deus. E uma grande dificuldade que os cristãos têm tido é de se submeter à vontade de Deus. De se submeter à palavra de Deus, de se submeter à vontade de Deus. A gente sabe que Deus está no controle das nossas vidas, que tudo coopera para o nosso bem, mas quando as circunstâncias não estão acontecendo de acordo com a nossa vontade, a gente começa a reclamar com Deus. A gente acha que do nosso jeito seria melhor, se a nossa vida estivesse andando do nosso jeito. E quando Deus começa a nos colocar em alguns caminhos que aos nossos olhos parecem tortuosos, mas vai ser bom para a gente reclama e não aceita. A gente começa a blasfemar contra o Senhor, a gente começa a reclamar das nossas vidas, a gente começa a reclamar, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Onde é que está o Senhor na minha vida? Olha o que é que está acontecendo. E a gente vê que José, ele agiu de uma maneira diferente. José, ele estava sendo abençoado porque ele aceitava aquilo que estava acontecendo na vida dele e ele continuava em submissão à vontade de Deus para a vida dele. Mateus capítulo 25, verso 21 diz assim, ó: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Esse versículo serve para muitas áreas da nossa vida, principalmente na questão de sermos submissos, de aprendermos a sermos fiéis a Deus em qualquer situação das nossas vidas, principalmente quando as coisas estão difíceis. Nós temos na nossa mente as bênçãos de Deus, as promessas de Deus para as nossas vidas e a gente só quer viver isso, as bênçãos, as promessas, as bonanças de Deus. Mas quando o Senhor está nos colocando em situações difíceis para forjar o nosso caráter, como Ele está fazendo com José, nós não aceitamos. E a gente precisa aprender a ser fiel a Deus no pouco, na dificuldade, no momento difícil, para que nós possamos desfrutar das bênçãos de Deus no futuro. Isso serve para tudo. Se você quer ser abençoado, seja fiel ao Senhor, né, no momento de escassez, no momento de dificuldade na tua vida. Se você quer ser abençoado, né, financeiramente, seja fiel a Deus no momento difícil que você passa. Tem gente que não contribui com a obra de Deus porque acha que ganha pouco. Ah, meu dinheiro não sobra para nada, né? Então, se sobrasse dinheiro, eu contribuiria com a obra de Deus. Quando alguém diz isso, a obra de Deus não é prioridade na vida dele. Porque antes da gente pagar as nossas contas ou qualquer coisa do tipo, a gente precisa retirar aquilo que é de Deus. A gente precisa separar a nossa oferta, o nosso dízimo, o que quer que seja. Porque nós temos um compromisso com Deus. Quando a gente oferta e dizima, é uma devolução daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos.
E muitas vezes, por a gente achar que é pouco, a gente tem sido infiel para com Deus. A gente deixa de contribuir. A gente quer viver bênçãos nas nossas vidas, mas quando Deus está nos colocando no deserto, como a gente costuma dizer, e no vale, forjando o nosso caráter, a gente está reclamando. A gente é infiel a Deus, a gente deixa a nossa fé enfraquecer, a gente para de ir para a igreja. A gente precisa ser fiel ao Senhor em todas as situações da nossa vida. Para que o Senhor nos coloque em uma posição de bênção, de autoridade, a gente precisa aprender a ser fiel ao Senhor no pouco, no momento difícil, em todas as circunstâncias da nossa vida, assim como nós temos aprendido com José. E é muito bom ver que Deus está forjando o caráter de José, porque agora nós vamos ver que ele vai enfrentar uma situação de tentação na vida dele, né? E a gente vai ver isso a partir do versículo 7. Não é à toa que o final do versículo 6 termina dizendo: José era formoso de porte e de aparência. E aí a gente vai entender por que é que Moisés escreve isso, né? Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, né, de Gênesis até Deuteronômio. Então a gente vai entender por que que José escreve isso, que José ele era formoso de porte e de aparência. E lembremos que José era um jovem, né? Nós não sabemos muito bem a idade aqui dele, mas provavelmente José aqui tinha entre 17 e 19 anos de idade. Vamos para o versículo 7, para a gente entender agora a situação que José vai enfrentar. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havendo deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. A gente vê Deus forjando o caráter de José, e José permanecendo fiel. A gente muitas vezes acha que quando a gente está permanecendo fiel ao Senhor, nada de ruim vai acontecer nas nossas vidas. Mas a gente precisa aprender a enxergar as situações das nossas vidas com os olhos de Deus. Veja o que José está passando. Ele estava sendo fiel a Deus até aqui, o Senhor prosperava todo o trabalho dele, tudo aquilo que ele fazia. José era abençoado, Potifar estava sendo abençoado, toda a casa de Potifar era abençoada por causa de José, que estava ali dentro daquela casa. Mas quando a gente olha para a história humanamente falando, só acontece coisa ruim na vida de José. O que adianta ser fiel a Deus se só acontece coisa ruim na vida do cara? Será que vale a pena mesmo permanecer sendo fiel a Deus? Então a gente vê aqui que a tentação vem sobre a vida de José. A esposa de Potifar convida José para se deitar com ela.
E pela atitude dela, parece o seguinte, ela pensou, a gente viu no versículo 6 que ele era formoso de porte e de aparência. Então José era bonito e ele tinha um corpo bonito também, né? Formoso de porte é que tinha um corpo bonito e de aparência é porque ele era bonito. Jovem, bonito e forte. Potifar saía para trabalhar e teve um dia que a mulher armou tudo, né? Botou todos os empregados para fora, para não estarem na casa. E quando José vem trabalhar, ela aproveita e convida José para se deitar com ela. Certamente a esposa de Potifar também não era uma mulher feia, né? Não era uma mulher feia. E principalmente nós que somos homens, né? A gente sabe as áreas que nós somos tentados. Imagine José aqui entre seus 17 e 19 anos, tendo uma mulher importante no Egito, bonita, chamando, né, convidando ele para se deitar com ela. E numa situação onde não teria testemunha nenhuma, ninguém veria o que ele iria fazer com ela, se ele fosse, né, se deitar com ela, porque não tinha mais nenhum empregado dentro de casa. Então, provavelmente ela pensa, José é um escravo, ele trabalha para o meu marido, então, se ele trabalha para o meu marido, ele trabalha para mim. E como ele é um escravo, tudo que eu mandar ele tem que fazer. Então, eu vou dizer a ele para ele se deitar comigo, e ele vai ter que se deitar comigo, ele é meu escravo. Mas a gente vê que José, por ser um servo de Deus, ele não estava disposto a sacrificar a sua pureza e nem a sua integridade só para agradar a esposa do seu senhor e satisfazer o desejo da carne dele. Humanamente falando, qualquer jovem entre 17 e 19 anos que uma mulher bonita chamasse para deitar com ela e que ninguém veria, certamente esse jovem estaria muito tentado a fazer aquilo. Mas se lembre, José era um escravo diferente, por quê? Porque Deus era com ele. E a gente estudando em João domingo, a gente vê que João diz que aquele que permanece em Deus, Deus também está com ele. Então, por que Deus era com José? Porque José também estava com Deus. Ele era um servo de Deus, ele buscava o Senhor. E a gente vê que no momento em que José foi tentado na área sexual, que era uma área totalmente fraca, primeiro ele era homem, ele era bonito e ele era jovem. E uma mulher bonita chamando ele para se deitar com ela, e ninguém iria ver, certamente ele foi tentado. Mas a gente vê que ele não estava disposto a sacrificar a sua pureza, nem a sua integridade, para satisfazer a mulher de Potifar, e nem para satisfazer o seu desejo carnal. E a gente lendo aqui os versículos, a gente vê que José ele não cedeu à tentação, por quê? Primeiro, aquela mulher, ela tinha um marido, ela era esposa de um outro homem, e esse homem era o senhor de José. Então ele pensou primeiro nisso, né? Em primeiro lugar foi a Deus, né? Ele não queria pecar contra o Senhor. Depois, aquela mulher, ela tinha um marido, e o marido daquela mulher era o chefe de José. Outra coisa, Potifar confiava em José e ele não queria atrair a confiança do seu senhor, é o que José diz com ela. O meu senhor me confiou tudo nesta casa, menos a senhora, porque a senhora é mulher dele. Então eu jamais faria isso com você, não trairia a Potifar e também não pecaria contra Deus. E uma outra coisa, mesmo que José cedesse à tentação e se relacionasse com aquela mulher às escondidas, certamente ele sabia que de Deus nós não podemos esconder nada. Deus sabe todas as coisas e Deus não se agradaria de José se ele cedesse àquela tentação, se ele satisfizesse os desejos da sua carne. Então, quando hoje nós temos a Bíblia completa e a gente vai para a parte dos frutos do Espírito na nossa vida, um dos frutos é o domínio próprio, o autocontrole. Então a gente vê aqui já desde a história de José, que o autocontrole, o domínio próprio é um fator importante na construção do nosso caráter e na preparação da nossa vida
para alcançarmos uma posição de liderança. Como é que Deus vai te colocar numa posição de liderança, em lugares altos, em lugar de destaque, se você não consegue dominar os seus impulsos? Imagine você numa posição de autoridade e alguém vem discutir com você e você não consegue se dominar. Você vai brigar com todo mundo. Imagine isso em qualquer lugar, na sua família, no seu trabalho, na igreja, em qualquer lugar que seja. Nós temos que aprender a nos dominar, nós temos que aprender a dominar os nossos impulsos, o nosso pecado. A gente viu em Gênesis capítulo 4 sobre Caim e Abel, que quando Caim está enfurecido com Abel, porque Deus se agradou da obra de Abel e não se agradou da de Caim, Deus diz a Caim que o pecado, ele está batendo a porta e cabe a ele dominar o pecado. Deus já estava dizendo ali desde o início. O nosso pecado cabe a nós dominar. E a gente vê que José, por ele estar com o Senhor fortalecido, certamente isso ajudou a dominar o pecado. Então tem pessoas que acham que o pecado, né, a pessoa diz, a carne é fraca, e por isso vive pecando o tempo todo. Como se pecado fosse vitamina para fortalecer a carne da pessoa. Pecado não é vitamina, gente. A gente vê que na palavra de Deus diz que um abismo só chama outro abismo. Se a gente vive uma vida de pecado, nós estamos estudando em João que aquele que vive uma vida de pecado é filho do diabo. Não existe meio termo. Aquele que vive pecando é filho do diabo. Porque João ainda diz, porque o diabo é quem vive pecando desde o início. Se você é filho de Deus, você deve se igualar, se espelhar em Deus. Mas aqueles que vivem pecando, a palavra de Deus diz que é filho do diabo. Mas a palavra também de Deus nos mostra que quando nós, que somos filhos de Deus, pecamos, nós não vivemos pecando, mas quando nós pecamos, nós podemos nos achegar a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, confessando os nossos pecados, que Ele é fiel para nos perdoar os nossos pecados e fazer muito mais ainda nas nossas vidas. Nos purificar de toda a iniquidade e nos perdoar todos os pecados. José foi preso por causa de uma injustiça. A gente vê que quando a mulher de Potifar não consegue aquilo que ela queria, ela segura a roupa de José, ele sai correndo, e depois ela mostra a Potifar que José tentou abusar dela e mostra a roupa dele. Quando viu aqui o que estava acontecendo e os homens vieram, ele saiu correndo e eu consegui ficar com a roupa dele aqui na minha mão. E não foi isso que aconteceu, né? E a gente vê que nem assim José fica blasfemando e reclamando contra Deus. É interessante a facilidade dele de aceitar as coisas que têm acontecido na vida dele. Eu acredito que muito desse posicionamento de José era porque a mente dele estava firmada nas promessas que Deus tinha feito a ele em sonho. E ele sabia, se Deus me deu essa promessa, Ele vai cumprir. Então, não importa o que aconteça, eu vou ficar com as promessas de Deus na minha mente, porque eu sei que Ele está no controle de tudo. E a nossa vida, queridos, será muito diferente se nós colocarmos na nossa mente as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Promessa de salvação, de vida eterna, de que nós estaremos com o Senhor eternamente, de que lá não haverá choro, fome, não haverá o ranger de dentes, não haverá aflição, não haverá nenhuma das dificuldades que nós enfrentamos aqui nesta terra. Se nós mantivermos a nossa mente nas promessas de Deus para as nossas vidas, a gente vai compreender que tudo o que está acontecendo nas nossas vidas tem propósito de Deus. E a gente aprende a descansar e a confiar no Senhor, e não estar ansiosos com as coisas que acontecem. Versos 21 a 23, para a gente finalizar. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha um carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. É maravilhoso ver isso, né? José estava na casa de Potifar, Deus era com ele, ele prosperava em tudo. Potifar foi abençoado por causa de José. José
é tentado pela mulher de Potifar, ele é caluniado por ela, é preso por algo que ele não cometeu, e até ali na prisão, Deus continua abençoando seu servo, porque ele continuava sendo fiel ao Senhor. E a gente vê, assim como Potifar, o carcereiro, vendo que José era diferente, o carcereiro entregou tudo nas mãos de José. O carcereiro que tinha o dever de cuidar ali dos presos e da cadeia, ele transferiu a função dele para José. José era um preso tão ótimo, Deus abençoava ele em tudo, que o carcereiro disse, olha, você é preso, mas você é um preso diferente, toma conta aí para mim. E a gente vê que diz assim, ó, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Imagine um preso cuidando da prisão. Isso é inadmissível à nossa mente. Mas é isso que um servo de Deus, quando ele demonstra ser um servo de Deus nas suas atitudes, faz. A pessoa se destaca onde quer que esteja e Deus abençoa a obra das mãos. E a gente vê que até na prisão também, Deus estava forjando o caráter de José ali naquele lugar. E ali na prisão, eu creio que Deus estava fazendo José aprender a descansar e esperar no Senhor. Ali na prisão, José ia ter tempo para pensar nas promessas de Deus, ter tempo de orar, de buscar a face do Senhor, de se fortalecer. Na casa de Potifar ele era ocupado, ele tinha muitos afazeres, e na prisão, ele passava o dia todo ali preso. Ele estava cuidando da prisão, cuidando dos outros presos, mas ali Deus estava fazendo com que ele aprendesse a descansar no Senhor. Agora pare para pensar, como é que alguém descansa em Deus estando na prisão? Às vezes com coisas menores na nossa vida a gente não consegue descansar em Deus. Mas Deus estava ensinando a José, com todas as circunstâncias na vida dele que ele estava passando. Então ali José aprendeu a esperar no Senhor, até que Deus a seu tempo fizesse justiça e realizasse os sonhos que tinha dado a seu servo. Nós precisamos, queridos, lembrar que é através da fé e da paciência que nós vamos desfrutar as promessas de Deus na nossa vida. Hebreus capítulo 10, versículo 36 nos diz isso. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, de ter paciência, de aprender a esperar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nós temos que aprender a perseverar no Senhor. Nós temos que, e a perseverança, nós só conseguimos perseverar nessas coisas, nas coisas de Deus, com fé e com paciência. É com fé e com paciência que nós vamos desfrutar as promessas de Deus nas nossas vidas. A melhor maneira de nós aprendermos a ser pacientes, como é? Através das tribulações na nossa vida. Vamos lá, Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. Abra comigo a palavra de Deus. Romanos 5, versos 3 e 4. Que diz, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança, paciência, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Um outro texto também que vai confirmar isso é Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Deus muitas vezes vai tirar de você as coisas que você tem se apoiado na sua vida, para que você aprenda a andar pela fé e a confiar somente em Deus. E isso pode ser qualquer coisa na sua vida. Pode ser o seu emprego, pode ser o dinheiro em que você confia, pode ser o seu familiar,
pode ser os seus pais, o seu filho, pode ser qualquer coisa. Tudo aquilo que você se escora na sua vida, que não é Deus, para que você possa perseverar e continuar na caminhada até o fim, muitas vezes Deus tira. É o que nós chamamos de, às vezes, é a nossa muleta, né? Que nos ajuda a caminhar. Eu não consigo, às vezes a pessoa diz, eu não consigo viver sem minha mãe. Meu filho é tudo para mim. Deus tem que ser tudo nas nossas vidas. Nós não podemos colocar a nossa confiança em nossos parentes, em nosso dinheiro, em nada a não ser o Senhor nas nossas vidas. E muitas vezes Deus vai fazer isso para nos ensinar a andar por fé. O cristão vive por fé, não é por aquilo que nós vemos. E muitas vezes Deus vai tirar de nós aquilo que nós tanto gostamos, aquilo que nós tanto amamos, para que a gente aprenda a andar pela fé e confiar somente em Deus. A gente vai ver que José continuou confiando em Deus, mesmo no cárcere. E que Deus continua ali forjando o caráter de José, o caráter que José precisaria para ser o governador do Egito daqui a alguns anos. A gente vai acompanhar essa história daqui para frente. E a gente vai ver como a fidelidade de José a Deus fez com que José fosse abençoado e José ainda abençoasse a vida de outras pessoas, mesmo estando na prisão. Querido, se você for fiel ao Senhor, não importa onde você esteja, não importa a situação da tua vida, Deus vai te usar como instrumento de bênção, para a glória dele, em nome de Jesus. José foi assim, e nós vamos ver que mesmo na prisão, ele vai ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus. O que nós precisamos é tomar um posicionamento que José teve, é o que muitas vezes nós não fazemos, é de confiar no Senhor, é de estar com Deus, independente das circunstâncias que nós vivemos. É ser fiel a Deus em todas as áreas da nossa vida. Quando a tentação vier, domínio próprio, mortificar a carne, mortificar os desejos. Por quê? Porque nós não queremos ferir o coração de Deus. Ainda que as pessoas não vejam o pecado que nós estaremos cometendo, mas Deus está vendo e Ele não vai se agradar daquela atitude se nós fizermos. Vamos olhar para a vida de José e pegar essa característica dele, de ser fiel ao Senhor em todos os lugares, em todas as circunstâncias da sua vida. Independente daquilo que estava acontecendo, ele continuava sendo fiel a Deus. E a gente vê que, por causa desse posicionamento dele, Deus abençoava José em tudo o que ele fazia. Quer ser abençoado por Deus? Quer viver as bênçãos de Deus na sua vida, mesmo na dificuldade? Seja fiel a Deus. Obedeça a palavra do Senhor. Mortifique a sua carne. Resista ao pecado. Se sujeite a Deus, resista ao diabo e você vai ver o diabo fugindo da tua vida. Você vai ver você vencendo os teus pecados. Você vai ver Deus mudando a história da tua vida, Deus mudando o teu coração, Deus mudando a sua família, através de você, que vai ser um instrumento de Deus dentro da tua casa. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pela meditação na tua palavra nessa noite. Continuamos louvando ao Senhor, ó Deus, por essa história tão bela, Senhor, de José. Uma história onde nós podemos tirar muitas lições para as nossas vidas, ó Pai. Nos dá um coração como o dele, Senhor. Um coração disposto a te agradar, a te honrar, independente das circunstâncias, acima de todas as coisas, Senhor. Que nós possamos resistir, ó Pai, às tentações, ao pecado. Que nós possamos te honrar, Senhor, em todos os lugares que o Senhor nos colocar. Que nós possamos ser um instrumento, Senhor, de bênção no nosso trabalho. Que no lugar onde nós estamos trabalhando, o Senhor possa fazer prosperar por causa das nossas vidas ali naquele lugar, ó Deus. E que as pessoas reconheçam isso em nós. Prospera, Senhor, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso estudo, a igreja, Senhor. Porque nós estamos aqui, nós estamos em Ti, ó Deus. Nos ajuda, Senhor.
Muda o nosso coração, muda a nossa mente, ó Pai, em nome de Jesus. Nos abençoa, nos fortalece para a honra e glória do Teu nome. Converte o nosso coração ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Tira de nós, ó Pai, em tudo aquilo que nós nos apegamos nessa vida, para caminhar, mas que nós possamos aprender a andar por fé e confiando somente no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por todas as coisas. Obrigado, ó Pai, por mais um culto na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco, ó Pai. Nos leva em paz aos nossos lares. Nos despede, ó Pai, debaixo da Tua graça, do Teu poder. Nós oramos ao Senhor, ó Pai, pelo restante da semana. Que o Senhor derrame a Tua bênção sobre nós. Responde às nossas orações, Senhor, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Nos ajuda a andar segundo o Teu querer para as nossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, permaneça hoje e para sempre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.